João 14, nós vamos ler a partir do número 16, amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Amém. Queridos, esse foi o texto da pregação de domingo passado. Quem lembrou disso aí, levanta a mão. Amém. Tem alguns irmãos aí que estão atentos. Deus vai continuar falando com a gente a respeito de algumas coisas. Ele tem ministrado coisas muito preciosas ao coração da nossa igreja. Semana passada nós tivemos em um tipo de retiro espiritual muito diferente, que Deus nos deu o comando de fazer, testificado aí em muitos irmãos. E ali nós aprendemos coisas tão profundas, tão densas. E eu disse uma coisa na semana passada, que embora alguns não tenham estado lá, se você faz parte de fato desse corpo, você vai desfrutar disso. Você vai ser impactado por essas coisas que Deus derramou sobre a igreja. Porque se uma parte do corpo recebe, não tem como as outras passarem indiferentes a essa situação. Tem gente que não foi, e eu sei que estou acompanhando. Deus já começou a fazer grandes coisas na vida dessas pessoas, porque nós somos um corpo só. Com relação a algumas coisas que Deus nos ministrou ali, eu senti que deveria gastar algumas mensagens, mastigando isso com a igreja, trazendo isso ao entendimento de todos nós. E uma coisa curiosa começou a acontecer. Um pouco antes desse retiro começar, nos dias que antecederam e nos dias que se sucederam, várias irmãs da nossa igreja começaram a ter sonho com gravidez e parto. E aí elas começaram a associar com algumas coisas que Deus falou lá. Outros irmãos pensando: não, vocês estão tudo grávida mesmo, Deus está mandando um monte de criança para a igreja. Amém. Mas queridos, eu tenho entendido, não, né? Tem um marido ali falando: misericórdia, está cedo, né? Queridos, eu não acho que seja isso, embora eu queira, deseje que venham crianças, isso é bênção para a gente, não é? Mas eu tenho discernido que há uma mensagem profética por trás disso. Quando Deus começou a mostrar algumas coisas para mim, 2 semanas antes do retiro acontecer, eu fui desenvolvendo aquilo no meu coração e pensando assim: que vontade de repente escrever isso para que outras pessoas de outras igrejas também saibam. Mas você sabe o que eu entendi? Deus está falando as mesmas coisas para todas as igrejas que são dele e que estão realmente ligadas ao céu. Deus está alinhando o povo dele de tal maneira que eu não preciso fazer isso. O que Deus foi ministrando para a gente nos últimos meses? Que a gente deveria queimar o nosso coração. Aí o que eu descubro? Que a igreja do pastor Ivan, agora, nesses dias, está vivendo o mesmo mover, Deus falando para eles queimarem o coração. Aí o que eu descubro? Outras igrejas pelo Brasil afora, que Deus falou a mesma coisa com eles. Eu descubro músicas de lugares onde Deus estava ministrando essas coisas. Deus está alinhando a igreja dele com o céu. A volta dele está cada vez mais próxima. E ele está preparando a noiva dele. Várias coisas foram acontecendo nas últimas décadas com a igreja do Senhor. Coisas boas,
coisas ruins que vão separando aquilo que é a verdadeira igreja do que é aquilo que é a falsa igreja. Mas com a verdadeira igreja do Senhor, elas têm bebido de coisas muito semelhantes, revelações que estão ali na palavra de Deus, e vão sendo trazidas à tona pelo Espírito Santo em vários lugares do mundo. E você precisa ter esse discernimento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito rico, é uma conversa final de Jesus com uma oração no meio, a respeito do Espírito Santo que iria vir. Começa aí no capítulo 14, vai até lá no capítulo 17, e Jesus vai explicando algo que iria acontecer daqui a pouquinho. É a última noite de conversa dele com os discípulos antes da cruz, e ele começa a falar: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele vai explicando alguns conceitos no meio dessa fala, que são extremamente poderosos para a gente. Na semana passada eu expliquei um deles para vocês, e eu quero começar a partir disso, que é quando Jesus fala o seguinte: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada de Deus. A palavra morada, você que não está acostumado a usá-la no seu dia a dia, é a mesma coisa que residência, o endereço residencial de Deus. Se ele fosse tirar uma cópia para fazer alguma coisa, como você faz com o seu, ao invés de estar lá, Rua de Ouro, número tal, estaria você que de fato tem Jesus dentro de você. Você é residência de Deus. Só que ele diz que isso não é para qualquer pessoa. Ele mostra que isso iria acontecer com o derramar do Espírito Santo dele, porque ele é Deus e o Espírito Santo é Deus. Por isso que ele fala, ele e o Pai viria e fariam morada na pessoa do próprio Espírito Santo. Ele mostra, queridos, que isso não é para qualquer pessoa. Quando eu era criança, começou-se a cantar uma canção no meio das igrejas, e até poucos anos atrás ela era muito cantada, e alguns de vocês vão até cantar junto comigo quando eu mencionar, quer ver? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí tinha aquela notinha difícil, inexprimíveis, que o ministrante quase tinha um parto. Queridos, a gente cantava isso para cumprimentar os visitantes, e ia de banco em banco apertando mão e falando assim: ele está em você. Gente, o texto que a gente leu diz que o mundo não conhece, ele não está no mundo. O Espírito Santo de Deus não está em qualquer pessoa. Essa promessa que Jesus deixa claro aqui no versículo 23 é para um tipo de pessoa específica, aquela pessoa que o ama. E aí, a maior parte das pessoas acha que ama Jesus. Alguns botam uma tatuagem dele, botam uma cruz para dizer I love Jesus. Vai lá e fica postando coisa de crente no Facebook para todo mundo ver, nossa, como ele é santão. E canta músicas evangélicas e coisas de todo tipo. Jesus não fala nada disso. Ele não fala assim: olha, eu virei até aquele que fizer uma tatuagem minha. Ele não fala isso. Ele fala que é para aquele que o ama. E aquele que o ama não é aquele que fala que o ama, é aquele que guarda os mandamentos dele. E só isso aí já é motivo para muita gente, deveria ser motivo para muita gente perder o sono e sair daqui nessa noite, botar a cabeça no travesseiro e se assustar, porque não está guardando os mandamentos de Jesus e está mentindo para si mesmo, dizendo que ama Jesus, mas não ama e nem o conhece, porque é aquele que o ama segundo ele próprio, obedece os seus mandamentos. Mas são tantos mandamentos? Não são não, ele resumiu tudo em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. E uma galera não está amando a Deus sobre todas as coisas, mas não está mesmo. Qualquer coisinha é motivo para ela chutar as coisas de Deus e o próprio Deus, e deixar o reino de Deus e a sua justiça em 3º, 4º, 5º lugar na sua vida. Primeiro lugar na sua vida está arrumar alguém, casar e ser feliz.
É uma ditadura da felicidade que a gente está, que as pessoas são capazes de vender a própria mãe para ser feliz. Vale tudo para ser feliz, queridos. A gente não é chamado para ser feliz. A gente é chamado para amar a Deus. E quem ama a Deus sobre todas as coisas é feliz. Mas quem está tentando correr atrás da sua própria vida vai perder. Você vai perder, minha filha. Vai perder a sua vida. Deus está querendo te dar uma vida. Olha que coisa preciosa que Ele fala no decorrer do texto. Ele está convosco e estará em vós. Você sabe o que isso significa? Que nesse momento que eles estavam vivendo, o Espírito Santo estava com eles, mas ainda não estava neles. Depois do dia de Pentecostes foi derramado sobre a igreja, e o Espírito Santo passou a estar neles, não mais com eles. O problema é que tem uma porção de gente querendo seguir Jesus, que Jesus ainda não está dentro, mas está com ele. Primeiro grande entendimento que você precisa ter aqui é dessa diferença, dele estar com você e dele estar em você. Porque se ele está com você, você vive sim um monte de experiência com ele. Pastor, Deus fala comigo. Fala de fora para dentro, porque ele está com você. Mas aquele que tem ele dentro de si, Deus fala de dentro para fora. Então tem muita gente enganando a si mesmo, dizendo que porque teve muitas e muitas experiências com Deus, é salvo. Só que não ama o Senhor, Ele não está do lado de dentro. É verdade que você teve várias experiências. Por quê? Porque Ele está do lado de fora querendo entrar. Ele está batendo a porta, falando: meu filho, eu estou aqui com você há tanto tempo, eu quero entrar. Abre a porta, começa a me amar de verdade, do jeito que eu falo que é amor, obedecendo os meus mandamentos. Ele está com você, mas será que Ele está em você? Algum tempo atrás eu conversava com um jovem da nossa igreja e ele comentava a respeito dessas experiências com Deus. Quando a gente era uma igreja muito fechada dentro do tradicionalismo, com a cabeça pensando a partir da visão da ótica denominacional, né? A gente disfarçava mais as coisas. Você conseguia botar uma máscara de crente e ir vivendo aquilo, né? Empurrando com a barriga e varrendo a sua sujeira para debaixo do tapete. Mas quando a gente começa a entrar nesses moveres que a gente tem vivido, de gente que tem visão daqui, ouve Deus ali, profetiza dali, e coisa séria, e coisa como essa que aconteceu agora, que eu contei para vocês ontem, de chegar lá e acontecer mesmo, e foi dito antes. Aquela outra situação que eu contei antes do retiro, de eu não ter contado aquilo para ninguém, Deus dá uma visão para um dos jovens da nossa igreja, exatamente do jeito que Deus tinha mostrado, e eu não tinha contado para ninguém. Deus do lado de dentro falando. Aí nessas horas a gente começa a se questionar mesmo, e foi a conversa que eu estava tendo com o jovem: será que ele está do lado de dentro aí? Será que ele está aí? Você realmente é salvo por Jesus? Porque você pode viver muitas coisas com Ele, sem Ele estar do lado de dentro. Ele está no meio de vós, Ele está convosco, mas Ele não está em vocês. Aquele que me ama, Ele guarda, Ele obedece os meus mandamentos. Várias pessoas tomaram uma decisão aqui no domingo passado, e eu pergunto para vocês: quais foram as atitudes que você tomou a partir disso? Que tipo de atitude você tomou ao longo da semana, sinalizando que de fato algo mudou dentro de você? E que a partir de agora você é alguém que guarda os mandamentos de Jesus. Você não vai virar santo de uma hora para outra, queridos, ninguém é. Todo mundo é pecador. Eu pequei hoje, você também pecou hoje. Mas existe uma diferença naquele que quer de fato guardar os mandamentos de Jesus. E tem gente que não quer abrir mão de nada. Deus não é prioridade na vida dele, não ama Deus mesmo sobre todas as coisas. Queridos, tem gente que quando a gente faz um apelo, quem quer entregar a sua vida para Jesus, começa a colocar certas coisas na balança. Se eu aceitar Jesus, eu vou ter que virar crente. Crente não bebe cerveja, eu não abro mão da minha cerveja, então eu não vou aceitar Jesus. Que tipo de raciocínio demente é esse? Ele tem consciência de que é receber o próprio Jesus. A partir desse momento, Jesus mora dentro dele, e ele não quer abrir mão de coisa tão insignificante
de coisa tão besta, tão baixa. Gente, eu abro mão de coisa muito mais séria por causa de Jesus. O tempo todo a gente está abrindo mão de tanta coisa. Recentemente aí a gente tem vivido umas experiências. A partir do momento que a gente desenvolve essa consciência de que Deus está em nós, a gente precisa se preocupar com essa casca aqui, né? Com essa carcaça, porque isso aqui é a residência de Deus. E a gente vai abrindo mão de uma porção de coisa que faz mal para a gente. E tem gente que não quer abrir mão, por exemplo, de coisas que estão ali para ser tropeço na sua vida, para te fazer mal. Eu já vi pessoas, por exemplo, por causa de Jesus, deixarem de frequentar a academia. Sabia disso? Eu me lembro de um tempo atrás, um jovem da nossa igreja disse para mim que Deus tinha ministrado ao coração dele, que ele devia largar a academia. De alguma forma aquilo ia ser um atraso de vida na vida dele. E Deus falou isso para ele e ele largou. O tempo todo Deus vai mostrando. Por quê? Quer dizer então que é uma vida de negação, de provação? Não. Pelo contrário, Deus dentro de você tem condições de ser muito mais do que você é. À medida que a gente desenvolve essa consciência de que Deus está dentro de nós, algo começa a acontecer, porque a sua intimidade com Deus muda. Porque Deus não está mais simplesmente do lado de fora, você conversando com alguém externo. Você desenvolve uma intimidade dele, dentro de você é outro nível de relacionamento. Você desenvolve um tipo de santidade, que é totalmente diferente daquela santidade que você faz na sua força. Tem gente o tempo todo fazendo um esforço medonho para andar em santidade. Se você desenvolve a consciência de que Jesus está dentro de você, as coisas ficam mais fáceis. A Bíblia diz que aquele que é de Jesus, os mandamentos dele, eles não são pesados. Mas como assim? Eu falei isso um dia na igreja, uma nova crente quase teve um treco. É só para você, pastor. Não é não, está escrito na Bíblia. Qual é a diferença? Se você entende que ele passa a ser morada, a residência dele passa a ser você, a maneira como você caminha nesse mundo é totalmente diferente. Tem um pecado aí diante dos seus olhos, você se lembra, Jesus está dentro de mim. A galera aí que está mergulhada na pornografia, você vai abrir um site pornográfico na sua frente, você está com a consciência de que Jesus está dentro de você, cara, você vai ser parado. A pessoa que tem problema com alimentação, que quer afogar suas mágoas, o seu tédio ou qualquer sentimento ruim, afundando a cara na comida, a partir do momento que você tem a consciência de que Jesus está dentro de si, a sua boca fecha, você vai ser saciado. A pessoa que sente uma raiva gigantesca dentro de si, porque foi rejeitado no passado, e tudo que acontece, a pessoa reprisa tudo aquilo na cabeça, se ressente, sente tudo de novo, e o irmão passa, olha para o outro lado, como você foi ferido no passado, já começa a ficar com raiva, fui diminuído, fui humilhado, mimimi. No momento que você entende que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, decidiu morar dentro de você, você se sente amado, esse buraco fecha dentro de você, as coisas vão mudando dentro de você. Não tem como você continuar com a mesma vida se você desenvolve essa consciência. Mas eu pergunto para você, há quanto tempo a maioria de nós é crente, convidou Jesus de fato para morar dentro de si, mas não desenvolveu ainda essa consciência? Queridos, que Deus ministrou para a gente lá, e eu vou continuar a respeito disso na quarta-feira, tem a ver com o parto que está por acontecer, que já está acontecendo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 19. Meus filhinhos, presta atenção na relação do apóstolo Paulo com as suas ovelhas. Ele não trata de minhas ovelhinhas, ele trata de meus filhinhos. Existe uma relação de paternidade. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto,
até que Cristo seja formado em vós. Existe um parto acontecendo. O líder desses irmãos aqui, desses crentes da Galácia, que tinha uma relação de tratar esses que ele tinha gerado na fé como filhos dele. Ele fala que ele estava de novo sentindo dores de parto, ou seja, ele estava sofrendo. Naquela época não tinha cesárea, anestesia, nem nada disso. Era parto natural mesmo. Ele faz essa associação simbólica espiritual para dizer que ele, como líder daquelas pessoas, sofria. E sofria para quê? Para que Cristo fosse formado nas pessoas. Agora vem a segunda diferença. Você aprendeu a primeira, de que existe uma diferença entre Cristo estar com você e Cristo está dentro de você. A segunda diferença é a seguinte: existe uma diferença de Cristo estar dentro de você e Cristo estar formado em você. Queridos, são muitos e muitos textos que nós temos aqui no Novo Testamento que vão clarear esse conceito para a gente. O próprio Paulo fala a respeito de si, dizendo que aprove a Deus revelar nele o Cristo, dando a ideia de algo externo, algo revelado, ou seja, que as outras pessoas poderiam olhar e ver Cristo nele. Então o objetivo, queridos, você lê isso lá, por exemplo, em Romanos 8, 29. Vamos abrir? Abra aí, Romanos 8, 29. Todo mundo conhece aí Romanos 8, 28, né? A gente gosta muito daquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem já ouviu esse texto, já leu esse texto, levanta a mão. Olha aí, a igreja quase inteira. Agora o 29 a gente costuma passar batido. Olha o que diz, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O tempo todo o apóstolo Paulo ele vai falar da gente ser conformado à imagem de Jesus. E o que é ser conformado? Quando a gente pergunta para as pessoas o que é se conformar, as pessoas pensam normalmente em velório. Você precisa se conformar, já morreu. As pessoas se pensam em momentos de pirraça, do tipo, eu não me conformo com isso, vou queimar pneu na pista. Protesto. Queridos, a palavra conformar tem a ver com forma, tem a ver com formato, assumir uma forma. Esse é o sentido etimológico da palavra conformar. E ele fala conformar a imagem de Cristo, ou seja, aquilo que as pessoas vão ver. Não é simplesmente Cristo dentro de você, mas é Cristo sendo mostrado para fora de você. As pessoas que convivem com você poderem olhar para você e ver Cristo em você. Isso é algo que precisa acontecer na sua vida. Eu vou detalhar mais a respeito de como isso vai acontecer, porque a Bíblia ensina bastante para a gente como Cristo vai ser formado em nós, como esse parto vai acontecer. Vou falar para vocês nessa quarta-feira. Você aí que de repente não estuda à noite, ou você que até estuda, mas vale a pena, é uma aula que você consegue faltar, não deixe de estar aqui na quarta-feira. Eu vou detalhar isso mais para vocês, mas a princípio eu quero que você entenda o seguinte: para que Cristo seja formado em você, para que Ele não esteja simplesmente dentro de você, mas que Ele comece a se refletir do lado de fora, para que a sua imagem assuma o formato de Cristo. Você precisa desenvolver essa consciência de que Ele está do lado de dentro. E obviamente, eu estou falando isso para aquelas pessoas que já sabem que Ele está do lado de dentro. Porque se você é alguém que tem entendido que Ele está com você, mas Ele não está do lado de dentro, vou falar de um jeito que você vai se ofender. Se você é uma pessoa religiosa, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque você não é crente, não. Aquele que me ama, Ele guarda os meus mandamentos. Quando a gente peca, a nossa tendência é ficar tentando costurar aquilo na nossa consciência,
para tentar fingir que na verdade a gente está com a razão. Muitas e muitas vezes é assim que a gente faz. A gente tenta tapar a nossa ferida, a gente tenta se justificar. Eu ontem contava de uma situação que eu vivi uma vez na escola. Eu estava com 3 balas dentro da bolsa e estava com a fome. Aí eu pensei, vou chupar essas balas aqui. E você sabe quando você vai lá e abre aquela bala com aquele cuidado, assim, dentro da mochila? Quem aí já passou por isso na escola sabe como é que é. Devagarzinho, para não fazer barulho, para ninguém ouvir, porque você não tem para distribuir, né? Que miséria que a gente é, né? Vou te falar. Que miséria. Abri aquele negócio, botei na boca rapidinho. Aí chega um aluno: professor, você tem bala aí? Na cara dura, meus irmãos. Isso foi recente. Foi ano passado ou ano retrasado? Eu, não. Você acredita que o pastor de vocês mentiu por causa de uma bala? Que miséria de homem que eu sou. Que podreira de pecador que eu sou. Estou confessando aqui diante dos irmãos. Irmãos, na hora que eu acabei de falar que eu não tinha, o Espírito Santo foi e começou a falar comigo. Não tem não? Aí acontece isso que eu falei com vocês. A gente começa a mexer com a nossa consciência para se sentir bem. Aí eu começava a falar comigo mesmo assim: não, eu não tenho para eles, para mim eu tenho. Mentira, eu menti, ponto final, eu estou errado, eu preciso consertar a minha vida. Ô balinha que não valeu a pena. Além de fazer mal para a saúde, estragar os dentes, ainda me fez pecar. Por que eu estou contando isso agora no final da mensagem? Porque eu quero desafiar você que está fingindo que essa mensagem não é para você. Que está aí falando na sua cabeça, brincando com você, fazendo todo um raciocínio para dizer: não, na verdade eu sou crente, eu aceitei Jesus dia tal, de não sei o quê. Está dentro de você, se não está, você não é bom. Não importa quantas e quantas situações você viveu com Ele. Jesus falou para os discípulos ali: olha, Ele está com vocês, mas Ele estará em vocês. Olha para Pedro, andou sobre as águas. Na sua experiência, andou sobre as águas? Expulsou demônio. Na sua experiência, você expulsou demônio? Ainda que tenha expulsado. Um dia Jesus chegou para ele depois disso tudo e falou: você, Pedro, quando se converter, fortalece os seus irmãos. Oi? Não tinha se convertido. Queridos, não é feio não, feio é ir para o inferno. Mais uma vez, o Pai estende a mão para você, falando: eu estou com você, estou com você o tempo todo, eu quero entrar, eu quero estar do lado de dentro, que eu vou mudar a sua vida. Deixa Ele entrar. E para você que tem essa convicção de que Ele está do lado de dentro, o que eu te digo é: deixa Ele sair do lado de fora. O leão da tribo de Judá mora dentro de você. Eu falo isso, eu já estou arrepiado aqui, meu irmão. Deixa o leão sair. Deixa o leão mostrar a cara do lado de fora. Vou continuar ensinando para vocês como esse leão vai passar por lá de fora. Mas primeiramente, desenvolva essa consciência de que por onde você anda, Jesus está andando ali, junto com você. Quando você coloca algo diante dos seus olhos, por trás desses olhos está Jesus olhando aquilo que você vê. Quando você coloca algo na sua boca, mastigando aquilo com você, está o próprio Jesus, porque Ele faz morada dentro daqueles que o amam. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos fazer o momento de uma decisão pública. Tem pregador que fala assim: eu já fiz isso, já falei isso. Esse negócio de fazer apelo é coisa que inventaram uns 200 anos atrás e não sei o que. Mentira. Mentira. As pregações eram públicas e as pessoas eram desafiadas a manifestar publicamente, inclusive batizando. O batismo era uma coisa pública, uma forma de mostrar para todo mundo a sua decisão. Porque uma pessoa que fala que tomou uma decisão e não tem coragem de mostrar nem para a igreja, tem alguma coisa estranha. Talvez ela não tenha essa firmeza ainda de decisão, ou seja, a decisão não aconteceu, está em cima do muro. Eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus.
Pastor, que vergonha, pastor. Eu já sou até batizado, pastor. Eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus. Não se preocupa com homens, se preocupa com Deus. Só isso. Mico, King Kong, vai ser no dia do juízo final. Se você vai estar lá subindo com a galera, beleza. Agora se você vai estar com aqueles que Jesus fala, que vão estar lá: Senhor, em teu nome fizemos isso, olha eu aqui. Para Jesus falar: eu não vos conheço. Isso sim vai ser um King Kong, um mico daqueles. No dia mais importante da história da humanidade. Quero convidar você a aceitar Jesus. E eu quero convidar você a publicar isso, vindo aqui à frente, mostrando para todo mundo. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você, para que Cristo dentro de você seja colocado para fora. Mas eu convido você, antes disso, independente da oração que nós vamos fazer, a mostrar para todo mundo. Deixa Jesus passar para o lado de dentro. Está com você, mas está do lado de dentro. Qual é o jogo que você tem feito na sua consciência para escapar dessa situação? Essa é uma decisão que não tem para onde correr. Se você quer estar na presença de Deus, você precisa tomá-la. Tomá-la com consciência, sabendo o que está fazendo, mas precisa tomar essa decisão. Manifesta isso publicamente, sai do seu lugar como esse jovem fez. E vem cá. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aleluia! Você que veio à frente, começa nesse momento a clamar para que Jesus entre dentro de você. Fala para Ele que a partir de hoje você está decidido a obedecer os mandamentos dEle, a colocá-lo como prioridade na sua vida. Vai falando isso para Ele nesse momento. A partir de hoje, Senhor, eu estou decidido a te obedecer ao Senhor, ser a coisa mais importante da minha vida, a amar o Senhor com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Tem gente trocando Deus por coisa tão baixa, por coisa tão fácil da gente chutar para o alto. Eu falava ontem para os jovens, o Espírito Santo foi ministrando em mim, gente trocando a glória de Deus por funk, meus irmãos. Que pensa numa coisa tão fácil você se libertar, por cada coisa idiota, trocando a glória de Deus por onda de maconha. Para e pensa, como alguém pode fazer uma coisa dessa? Trocar a glória de Deus por coisa tão nicha, tão pequena, coisa que faz mal, coisa que está destruindo você, coisa que está destruindo sua vida, coisa que tem aberto espaço para demônios agirem na sua casa. Aí fala: Senhor, o Senhor não é, eu te amo sobre todas as coisas, porque entre outras coisas, e o Senhor eu prefiro, tem um monte de coisa na frente. Chuta tudo pro alto. Pensa numa coisa que vale a pena você chutar tudo pro alto. É Jesus. Amor por Jesus. Não vem chutar tudo por alto por religião, não. Chuta tudo por alto por amor. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quando a gente ama alguém, a gente muda um monte de coisa em nós por causa dessa pessoa. É a única coisa que vale a pena você mudar. Muda por amor. E por amor a Jesus. Ai, pastor, vou lá na frente de novo, não. Olha o papelão desse pessoal vindo. Não deixe esses pensamentos tomarem conta de você. Espírito de escárnio, você está amarrado em nome de Jesus. Espírito de escárnio, você está amarrado em nome de Jesus. Toda dureza de coração cai por terra nesse momento.
nesse lugar, trazendo quebrantamento verdadeiro. Os seus desejos carnais não podem ser mais importantes que Cristo na sua vida. A sua preguiça não pode ser mais importante que Cristo na sua vida. Os seus relacionamentos amorosos, afetivos, não podem ser mais importantes que Cristo na sua vida. Até aquilo que ama mais o seu pai ou a sua mãe não é digno de mim, diz o Senhor. Enquanto você estiver correndo atrás da sua vida, você vai perder. No momento que você decidir perder a sua vida, você vai encontrar. Ele está com você, mas Ele quer entrar. Ele está à porta, batendo, quer estar do lado de dentro, não mais do lado de fora. Ele sim está com você, tem te conduzido ao longo da vida, tem protegido você, tem colocado pessoas junto com você para ministrar sobre a sua vida, tem muitas vezes se carregado no colo, mas Ele não quer mais estar do lado de fora, porque do lado de fora Ele não te salva, Ele te salva do lado de dentro, com o selo do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, passa para o lado de dentro nesse momento. Passa para o lado de dentro nesse momento, Espírito Santo. O Senhor conhece a decisão de cada coração, cada pessoa que de fato quer, tem vontade real de te amar, guardando os seus mandamentos, obedecendo tudo aquilo que o Senhor mandar em nome de Jesus. Cada uma dessas pessoas, meu Pai, comece a se relacionar com o Senhor a partir de agora, de dentro para fora. Agora você que está aí das cadeiras, olha aqui para mim, abre os seus olhos. Eu quero orar por você também. Eu vou te falar em quem que eu vou orar por você. Você que entendeu que existe uma diferença entre Cristo estar dentro de você e Cristo estar formado em você, a imagem dele formada em você, e quer a partir de hoje desenvolver mais essa consciência de que Ele está com você o tempo todo dentro de você, e quer que essa imagem seja formada a ponto das outras pessoas reconhecerem Cristo em você. Você que quer realmente caminhar nessa direção, que entendeu que é o propósito de Deus, de conformar a imagem do Filho dele, Jesus. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar nesse momento, vem aqui. Você que entende que é de Jesus, que é crente, e que essa imagem precisa ser formada em você. Você vai aprender mais ainda a respeito disso, mas eu já quero ministrar sobre a sua vida. Para que essa imagem se forme em você. Pode ir empurrando as cadeiras para trás, vai chutando tudo aí. Cabe a igreja inteira aqui dentro. Papai, estamos aqui como família do Senhor. Somos todos pecadores, a começar por mim. Mas estamos aqui, Senhor, sinalizando publicamente nosso desejo que Cristo não esteja somente em nós, mas que Ele seja formado em nós. Que esse fato que o Senhor quer que aconteça realmente venha a acontecer. Que essa imagem de Cristo seja gerada do lado de fora. Chega de ter Cristo só do lado de dentro, nós queremos ter Cristo também do lado de fora. Queremos externar tudo isso que o Senhor tem colocado em nós. Que o teu amor não esteja só do lado de dentro, seja do lado de fora. Oh Deus, que as suas obras não sejam só internas, mas comecem a fluir do lado de fora a partir de nós.
corpo aqui reunido, em nome de Jesus, ele desenvolva profundamente a consciência do Senhor em nós, a consciência de que o Senhor mora dentro de nós, porque nós entendemos, meu Pai, que se a gente soubesse a preciosidade que é ter o Deus Todo-Poderoso fazendo morada, residência em nós, a nossa vida seria diferente. O poder do Senhor em nós se moveria de maneira diferente. A intimidade que temos com o Senhor, com o nosso próximo, seria diferente. Nos ajude, Pai, a desenvolver essa consciência, meu Deus. Em nome de Jesus. O tempo todo a gente se lembra que o Senhor mora em nós. Essa linguagem se estabeleça nessa igreja. Se espalhe por todo o corpo de Cristo. Em nome de Jesus.